Hoje, no programa 9 Minutos, nós vamos tratar de um tema que já foi discutido não suficientemente pela sociedade, porque envolve valores culturais, valores de muitas ordens, e que, apesar do encaminhamento que se deu ao assunto, ainda gera discussão. Eu acho muito oportuno, nós entendemos ser muito oportuno que se produza o máximo de reflexão a respeito desse assunto, pelo que ele representa de um desafio da nossa contemporaneidade. A questão do resgate do nosso passado, um passado que em alguns momentos foi manchado pela ação repugnante da escravidão. Nós estamos aqui hoje com um professor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, doutorando em Educação, para tratarmos da questão das cotas para negros no acesso ao nosso sistema universitário. Nós vamos conversar com o professor Sérgio Pereira dos Santos. Prazer tê-lo aqui, viu, Sérgio? Eu agradeço a oportunidade, né? Eu, como membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFES, assim como doutorando do programa de pós-graduação em educação da própria universidade, é um prazer a gente tentar socializar a discussão, como você bem falou, né, é uma discussão muito importante, que foi muito discutida, mas às vezes discutida de uma forma em que invisibiliza não só a luta negra, mas que invisibiliza o próprio processo de exclusão provocado pelo racismo, né? Sem dúvida. Foi um tema isso, naturalmente, tem que começar pelo exame das relações raciais no Brasil, né? Como é que elas se dão? Porque é uma tese de que no Brasil o preconceito social é maior do que o preconceito racial, ou seja, o preconceito do rico contra o pobre e vice-versa é maior do que o preconceito do negro contra o branco, principalmente se o negro for rico. Como é que você vê isso? Então, né, isso marcou, né, desde a década de 30, antes da década de 30 nós tivemos alguns estudos, mas que não se pautaram nessa questão da classe, se a classe social ela se constitui como o único e o mais potente processo de desigualdade que o negro vive, né? Mas é um processo meio complicado de dizer de que a classe social ela é o único instrumento, ou seja, se a pobreza é o único instrumento que vai produzir desigualdade no negro, porque está provado no Brasil de que o negro, o afro-brasileiro, ele sofre discriminação em todas as classes sociais, né? Desde a classe mais popular, na classe da pobreza, passando pelas classes médias e na classe alta, né? Então, no Brasil, o fato de os dados mostram em todas as situações, claro, se você for um negro pobre, a desigualdade ela se multiplica duplamente, né? Se você for uma mulher pobre negra, se multiplica mais. Se for uma mulher pobre negra homossexual, se multiplica mais. Tá? Então, no Brasil, há uma falsa ideia, em razão do racismo institucional, de que o negro basta ele ascender, alcançando os espaços de poder, os espaços de riqueza material, os espaços de riqueza simbólica e de poder político. É uma falsa ideia que necessariamente basta o negro subir, subir do ponto de vista da ascensão na estratificação econômica, que ele já basta que o problema dele acaba. Porque dos processos pelos quais ele produz, o negro vive a sua desigualdade, não é necessariamente a pobreza. A pobreza a classe social é uma das formas, é um dos instrumentos de desigualdade muito forte, mas não é só. Né? O racismo, ele, por exemplo, vide os critérios de boa aparência. O que é boa aparência no Brasil? Os critérios de elemento suspeito. Quem são os elementos suspeitos? Outra dimensão, quais os espaços sociais alocados para a população afro-brasileira, né? Se as políticas de ação afirmativas fossem para outras funções, sem ser a universidade, sem ser o mercado de trabalho, sem ser as ações afirmativas no âmbito político, será que seria o mesmo no Brasil esse rechaçamento, essa crítica que se tem às ações afirmativas para negros? Será que seria, por exemplo, se tivesse ação afirmativa para gari, com todo respeito a essas profissões, será que existiria a mesma aversão que se tem quando o negro quer ter acesso ao processo de universidade, que desde a escravidão nós temos, antes de se criar, por exemplo, a universidade no Brasil, muitos afro-brasileiros, como André Rebouças, José do Patrocínio, iam para a Europa estudar. Nós temos tradições, o sistema de escrita na África, os afro-brasileiros, os africanos, nós temos tradições de contato com a intelectualidade, com o conhecimento, com a produção da racionalidade. Né? Então, essa ideia de associar, o negro vive as agruras da pobreza, mas também vive as agruras do racismo. O conceito de raça, de alguma maneira, ele sustenta a realidade de diferenças biológicas? Por exemplo, né, bem destacado, porque a raça ela toma vários vieses. Né? Uhum. As primeiras ideias associadas à raça,
isso é antes do século XV, associa-se raça a 3 funções mais clássicas, sem ser pela cor de pele, inicialmente, né? A raça é associada à família, origem familiar, né? Se você pertencesse a uma família inferior, você seria de uma raça inferior. É um sistema de casta, né? Castas, é uma forma de categorizar, né? A segunda forma de categorizar seria o papel social que o sujeito ocupa na sociedade. A função social. É uma forma de você categorizar racialmente. E o terceiro mecanismo de produzir a hierarquia racial seria a religião. Né? A religião seria um mecanismo de produzir os critérios raciais. A raça como cor de pele, a partir do século XV e diante, né, associa-se raça à cor de pele, e que no século XIX, a partir do determinismo biológico e determinismo cultural, associa-se raça do ponto de vista biológico. No entanto, apesar de que hoje a ciência, não só a ciência, dizer que a raça não existe, mas a raça é um instrumento também político. E a raça também é um instrumento sociológico. Você pode utilizar o critério de raça para se entender as relações sociais, né? Ao mesmo tempo que se não existe raça, mas por que existe racismo? Se existe racismo, porque as pessoas, as instituições, as relações sociais utilizam a raça como instrumento de produção de desigualdade, mesmo a gente sabendo que raça não existe. Se percebem raças diferentes, né? Do ponto de vista do elemento suspeito, né? Como que as pessoas já produzem, então, é aquilo que a gente chama de ficção ética. Né? A raça, ao mesmo tempo que ela não existe, ela vira uma ficção, portanto, ela vira verdade. Né? Então, as pessoas produzem materialmente a ideia de raça, mesmo a gente sabendo que ela não existe. Sérgio, você falou a respeito dessa questão de tentar ficcionalizar, digamos assim, ou seja, embora não exista do ponto de vista de uma fundamentação científica, mas existe como percepção da diversidade social. Aqui no Brasil, uma das alegações que se contrapôs a questão das cotas, e que eu defendo, eu quero assumir claramente que eu defendo, porque eu entendo que é uma dívida histórica com a negritude, com a raça negra no Brasil. A partir do momento em que essa dívida fosse, digamos assim, equiparada no sentido de assegurar a todos igualdade, participação, desconfinamento dos guetos, entendeu? Aí sim, eu acho que não haveria mais razão de ser para cotas. Hoje existe, como existe também, hoje uma dívida com os pobres desse país nas políticas beneficentes e assistencialistas que só pecam por se concentrarem apenas no assistencialismo. Né? As políticas que são oferecidas hoje não cuidam de oferecer uma estrutura que capacite essas pessoas a mais na frente não precisarem mais de ganhar uma Bolsa Família, uma Bolsa isso, uma Bolsa aquilo, uma Bolsa aquilo. Mas eu te pergunto o seguinte, como é que você vê esse raciocínio, essa tese alegada pelos que defendem o sistema de cotas, de que, na verdade, tecnicamente, nós não seríamos pretos por termos todo mundo um pé na senzala e em função da miscigenação que vem produzindo esse branqueamento do Brasil nos últimos 100 anos? Então, né, a literatura aponta que há uma ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que nós somos uma nação miscigenada, do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista dos corpos, né? A gente vê uma diversidade, não só uma diversidade física, mas a gente vê uma diversidade também cultural. Porque no fundo, aí que vem o Florestan Fernandes na década de 50, questionando que no Brasil, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Né? Essa ideia de que a miscigenação, no fundo, ela funciona como alguns teóricos dizem, como uma válvula de escape, como uma estratégia de emergência para você macular os conflitos, porque essa miscigenação, ela funciona muito bem, Eustáquio, nas relações de áreas moles, áreas duras. As áreas moles seriam áreas de pouco poder, de pouco prestígio, de pouco privilégio, em que ser negro ali, a sociedade não rejeita. Por exemplo, ser jogador de futebol, ser sambista, né? A sociedade não rejeita, apesar de que lá sofre preconceito também. Só que nas áreas duras, áreas consideradas de muito poder, de muita potência material, de muita potência de reconhecimento, de status, essa área, quando o negro, que sempre teve acesso a essas áreas de forma precarizada ou de forma menor, muito subrepresentada, no entanto, quando o negro começa a ter acesso ou querer ocupar esses espaços, aí ele vira uma ameaça. O dia a dia, o porteiro sabe quem é negro. Né? Na hora de identificar um elemento suspeito. Sabe, então, como para identificar do ponto de vista da política pública, como um instrumento de produção da justiça social, um instrumento para produzir uma cidadania plena, completa, o mesmo critério que é utilizado para matar, para invisibilizar, para excluir, para apartar o negro, ele não existe para incluir e reconhecer o negro como sujeito de direitos. É mentira que não exista o preconceito social. Existe uma hipocrisia social? Se existir essa hipocrisia social, ela é originária das formações, por exemplo, né? Como que você vai produzindo o mundo?
né? A família é uma instituição que vai produzindo o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que não é belo, o que é elemento suspeito, o que não é elemento suspeito. As religiões, as instituições religiosas também são instituições que produzem mundo, né? A escola também é um instrumento de produzir isso, né? Você trouxe uma ideia da reparação. Essa é uma dimensão. Nesse caso não se aplica só a negro, né? Hoje você vê que é todo um espectro amplo, atinge a criança, o idoso, a mulher. Isso, né? O deficiente físico. Que seria as políticas de reconhecimento, né? As políticas de reconhecimento, ela trata de medidas específicas de produção de desigualdade. A questão, Eustáquio, é que no Brasil, o mesmo instrumento político, filosófico, né? Legal, que é utilizado para as políticas para as mulheres, para os homossexuais, para os idosos, né? Para os deficientes. Só que quando é para a população afro-brasileira, não pode. As cotas para o deficiente, por exemplo, é o mesmo instrumento para as cotas raciais. E a gente não vê movimento contra as cotas para deficientes. Nós temos um histórico aí, um histórico que nos orgulha, né? Nas nossas relações. A gente sabe que esse processo de colonizatório do Brasil, que posterior à segunda metade do século XIX, 1860, 1850, 1860, quando chegaram as grandes levas de imigrantes, já no projeto de substituição da escravatura, e os escravos foram abandonados à própria sorte, né? Foram abandonados à própria sorte. Fez algo, foi uma perversidade, porque de repente, ainda que fossem escravos desprovidos do segundo bem mais importante, que depois da vida é a liberdade, eles tinham como sustentar. Eles foram simplesmente dispensados porque passaram a ser um ônus na estrutura produtiva, né? Mas existe um histórico de busca do negro na auto-organização, não existe? Na história mesmo na negritude brasileira? Muito bem tocado, né? Assim, uma literatura que a gente tenta fazer uma literatura de baixo para cima. Resgatar, inclusive, né? É uma literatura dos vencidos, não dos vencedores. Isso. Né? A história mesmo a escravidão, né? Você já via, por exemplo, organizações negras, do ponto de vista da imprensa negra, final do século XIX. Exatamente, eu não estava me referindo às sublevações nem aos quilombos. Isso. Por exemplo, no final do século XIX, nós temos mais de 80 jornais, vou indicar dois, A Voz da Raça, o Menelik. Se nós tínhamos negros escrevendo jornais, significa que a gente tinha negros que liam. Né? Então a gente tinha as irmandades religiosas, as organizações culturais, eram instrumentos políticos organizativos. Por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que na década de 30, dentre as variadas objetivos políticos, eles tinham um dos objetivos de facilitar, de criar escolas organizadas para a população afro-brasileira e não só para os negros. Brancos pobres também eles aceitavam. O Estado não facilitava a escolarização, a própria organização negra, na década de 30, se organizava para facilitar o acesso, não só à escolarização, mas a consciência política. Tinham dois objetivos, geralmente a escola de primária fundada pela Frente Negra Brasileira, que também foi um partido político. O primeiro objetivo, acesso à escolarização, e o segundo objetivo, formar consciência política. Sérgio, já encerrando, na sua visão, até no seu entendimento e na sua percepção, até quando a prevalecer aquela ideia que eu defendi como a minha opinião, né? Até quando você acha que deve prevalecer o sistema de cotas, quando pode haver um alinhamento que todos estão desfrutando da igualdade de condições de cidadania? Então, as ações afirmativas, assim, elas não têm elas não são ad eterno, né? Elas não são para sempre. Só que o princípio que as regem parte do princípio de que é feito um período razoável de 15 a 20 anos, e depois, ao longo do tempo, a partir de avaliações, se verificar se o mecanismo pelo qual elas surgiram, ou seja, se as desigualdades pelas quais fez elas surgirem dirimir, já não existem mais, existir, né? Aí elas acabam, né? No entanto, se elas continuarem, aí as ações afirmativas se constituem como um dos instrumentos para dirimir ou acabar com as desigualdades. Muito grato, Sérgio, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço essa oportunidade, e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros é um instrumento da universidade, conquistado pelo movimento negro, está aberto lá, nós temos uma biblioteca lá que é acessível, e assessoria também de alguns instrumentos pedagógicos, de discussão, nós temos grupo de estudos, então o NEAB está aberto lá para a população, para uma extensão da universidade, a gente está aberto para debater, para a gente, tem outras áreas lá, das ciências humanas, que discute também dentro do Centro de Educação, no IC4, a temática racial, principalmente no campo da educação. Transversalmente. Isso. Grato novamente.
Em 9 minutos, a presença do nosso professor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, doutorando em Educação, Sérgio Pereira dos Santos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender